Olá, graça e paz, tudo bem? Quantos já ouviram um convite que Jesus faz a todo aquele que está lá fora, aquele que está distante? E Jesus chama: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você já ouviu? Você já fez essa declaração? Hoje eu quero trazer um sentido talvez um pouco diferente do que você já ouviu ou falou, para entender como foi e por que Jesus falou. Vamos fazer uma viagem aqui, um passeio nos textos bíblicos para a gente entender por que Jesus falou aquelas palavras, a quem ele falou. Vamos lá. A gente entende hoje, eu sei, e não é inválido dizer, porque eu acho que vale a pena sim, que esse convite é um convite universal. É feito para todos. Todos que estão no mundo precisam vir a Cristo e deixar os seus fardos pesados. Mas aqui tem o sentido imediato. Eu costumo falar sobre o sentido imediato. Como interpretar um texto à luz do seu contexto. Então a gente precisa entender o contexto imediato, ou sentido imediato, é aquele que dizia respeito diretamente às pessoas a quem ele dirigiu aquela palavra. Eu vou ler aqui, ele diz assim, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto aqui, eu vou fazer também uma pequena relação com João 15,16, que já falei aqui no canal, está lá com o título Eu Vos Escolhi, porque Jesus tinha escolhido 12 dentre os demais discípulos e disse a eles: vós não me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Por quê? Falei um pouco lá e vou repetir aqui. Naquele tempo, o costume era o discípulo escolher com qual mestre ele queria aprender. Jesus faz diferente e ele, como mestre, escolhe os seus discípulos. E no caso dos 12, ele não só escolheu discípulos à parte, que eram os 12, mas nomeou com o nome de apóstolos. Então, o que é que eu quero trazer para chegar aqui? Jesus, ele se apresenta a eles como o mestre, o rabi. Vocês vão ver algum texto que Jesus diz: ninguém chame de vosso mestre, pois um só é vosso mestre, o Cristo. Então, Jesus, ele a princípio, ele se apresenta como mestre, como instrutor, como aquele que vai ensinar. Então, assim como ele escolheu os seus 12, os 12 discípulos, e não eles que escolheram, Jesus vem falar aqui, falar sobre o jugo dele. Também naquela época havia uma expressão comum que era o jugo do rabino. O jugo do rabino era a autoridade que o rabino tinha sobre os seus discípulos, era a forma como ele interpretava os textos bíblicos e assim ensinava. Aí vem para cá. Quando Jesus diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, ele estava chamando pessoas ali naquela comunidade, aquelas pessoas que estavam ali se aproximando dele, porque elas estavam carregando fardos pesados. Sabe quem colocava esses fardos pesados neles? Os mestres também. Sim. Quer uma prova? Vamos lá. O 23, Mateus 23, Jesus começa a fazer uma censura, uma repreensão, que é diferente de exortação. Talvez um dia lá na frente eu fale um pouco dessa diferença de exortação para repreensão, que alguns até hoje parecem não entender, mas vamos lá. Ele diz aqui no 23, na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e as põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então vocês percebem aqui, Jesus, em meio ao início do seu ministério, ele chama pessoas para aprender com ele. Quando ele diz, aprender de mim, vamos lá, o 29, ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. O que Jesus está falando? O jugo do rabino Jesus, era um jugo suave. E ele fala, aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Embora muitos, ao citar esse versículo, tentem passar a ideia de que Jesus está dizendo, aprendam a ser como eu lendo nessa perspectiva que eu trago aqui,
eu entendo que, embora isso seja verdade e válido, não era isso que ele estava falando. Ele estava dizendo, venham aprender comigo. Vamos trocar miúdos. Venham ser meus alunos e aprendam comigo. Por quê? Eu sou manso e humilde de coração. Eu sou um mestre manso e humilde de coração. Venham ser meus discípulos. Ele era diferente daqueles intransigentes que colocavam fardos pesados sobre os ombros dos seus discípulos. E isso trazia para os discípulos dos fariseus, dos mestres da lei, angústia, sofrimento, sobrecarga. E Jesus vem e apresenta o seu estilo de ensinar, dizendo que ele não vai atar fardos pesados. E aí ele diz, encontrareis descanso para a vossa alma, porque eles estavam, como eu disse, com a alma angustiada, sempre olhando para si, se sentindo inadequados, achando que não tinham capacidade de cumprir os mandamentos, às vezes eram excluídos das assembleias solenes, dos ajuntamentos para algum culto, se sentiam impuros, tinham que se purificar, porque havia uma série de rituais de purificação. Então, com esse jugo dos fariseus e dos mestres da lei, aqueles discípulos se sentiam sobrecarregados e a alma angustiada. Aí vem Jesus e diz, venham aprender comigo. Eu sou manso e humilde de coração. Eu não sou intransigente. Eu não vou atar fardos pesados como eles fazem. E é por isso que lá na frente Jesus critica aqueles mestres da lei. Então, a princípio, o chamado de Jesus não foi tão universal como a gente hoje pensa. Foi bem seleto. Ele estava chamando discípulos para aprenderem com o mestre. E ele não iria atar fardos pesados, mandamentos pesados, rituais e coisas típicas do seu legalismo sobre eles. Mas Jesus traria um fardo suave. O jugo de Jesus, do rabino Jesus, por assim dizer, não era como o dos outros rabinos. Era um jugo suave. E um fardo leve, e eles encontrariam descanso para as suas almas. Então, a princípio, é o sentido imediato desse convite que Jesus fez aqui em Mateus 11. E que se justifica lá em Mateus 23, quando ele denuncia a prática dos religiosos de sua época, que atavam fardos pesados. Infelizmente, também nos nossos dias não é muito diferente. Infelizmente, tem muitos líderes atando fardos pesados sobre os ombros dos seus discípulos, exigindo coisas que Deus não exigiu, Jesus não exigiu. Mas eles, porque querem ter a primazia, me faz lembrar de Diótrefes, que lá João fala, que ele queria ter a primazia na igreja. Então, muitos líderes hoje querem isso, queridos. Ter a primazia e atam fardos pesados. Exigências que Jesus não fez. E por isso Jesus hoje chama. Hoje ele também chama. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados. Nesse sentido, nesse aspecto, para aprender com Jesus, porque ele é manso e humilde, mas também é um chamado, hoje a gente pode dizer que é um chamado universal. Aí seria o outro aspecto da interpretação desse texto. A interpretação imediata é essa que eu acabei de explicar para vocês. A outra interpretação é a mais usada, mais comum, que é um chamado universal para todo mundo que está angustiado, em depressão, ou oprimido mesmo, seja espiritualmente, seja emocionalmente, está com instabilidade emocional, está com uma série de problemas, série de demandas. E aí a gente faz esse convite para você vir a Jesus. E eu faço agora esse convite também. Que você que está assistindo, venha a Cristo. Deixe suas cargas, seus pesos, que você está carregando, tentando carregar sozinho. E se você já é cristão, mas está nessa condição, deixe esses fardos que não são de Jesus, troque pelo dele. Troque pelo fardo de Jesus, que é leve e é suave. Tá? Então, venha para Cristo enquanto é tempo, porque, como você já viu também no outro vídeo, Jesus virá outra vez. E ele virá para buscar aqueles que nele creram, nesses que estiverem hoje sendo fiéis. Mas o primeiro passo tem que ser dado. O passo de vir e aceitar o convite de Jesus. Que Deus te abençoe.